Olá, eu me chamo Pedro Brandão, sou professor da Rede Municipal de Educação e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema da última aula na disciplina de Educação Física, que é o tema das lutas. Na semana passada, nós vimos as classificações das lutas, as formas de contato, os princípios que regem as lutas, como a gente consegue identificar uma luta. E a partir de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver cada uma daquelas categorias de luta, né? As lutas de agarre, as lutas de golpes, as lutas com implementos. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais a fundo as lutas de agarre e vamos destacar uma modalidade que é a luta marajoara. Por que a luta marajoara? Porque ela é nossa, ela é regional, é uma luta, além de brasileira, uma luta paraense, uma luta que foi criada aqui dentro da nossa região. Então, por isso nós escolhemos a luta marajoara para tematizar as lutas de agarre. Então, vamos iniciar, vamos com a gente na apresentação. Então, o nosso tema é Educação Física. Lutas de agarre. Você está observando aí na nossa apresentação dois tipos de luta. As duas de agarre, a luta marajoara no seu lado esquerdo e ao seu lado direito você vê uma luta indígena chamada de uca-uca. Hoje nós vamos dar destaque para a luta marajoara, certo? Primeiramente, vamos relembrar o que é uma luta de agarre. São as lutas que exigem uma proximidade maior entre os oponentes e podem ter como objetivo a imobilização, a exclusão e a projeção. Aí os exemplos: imobilização, nós temos o jiu-jitsu; de exclusão, o sumô e a briga de galo, que é uma outra luta de origem indígena; e de projeção, judô, luta marajoara e a uca-uca. Certo? Vamos para cá agora, vamos entender primeiro o que é imobilização, o que é exclusão e o que é a projeção. Então, as lutas de agarre que envolvem imobilização significa que o objetivo da luta é você fazer com que o seu oponente, o seu adversário, ele não consiga realizar mais movimentos, ou seja, você pega as suas articulações. E o que são as articulações? Cotovelos, joelho, tornozelo, punhos. Você faz com que as articulações do seu oponente elas não consigam ser utilizadas. Você faz imobilizações. A partir do momento que você faz a imobilização, o seu oponente não consegue mais mexer aquela parte do corpo, né? Mover aquela parte do corpo para executar um ataque contra você. Então a gente tem isso, por exemplo, no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma luta de imobilização, em que você precisa imobilizar o oponente para poder vencer aquele combate, certo? E as lutas de exclusão? O que é uma exclusão? Que é excluir. Excluir é você retirar do espaço. Ou seja, você tem um espaço determinado para a luta. Então vamos lá, você tem ali um quadrado, um círculo, né, que é delimitado ali pelo tatame, por exemplo, em algumas lutas, como a luta olímpica. E vocês viram lá o exemplo do sumô, né? O sumô é uma luta que é feita dentro de um círculo e você tem que tirar o seu oponente de dentro do círculo. Então é uma luta de exclusão, de retirada do seu oponente de dentro de um espaço, certo? E as lutas de projeção. O que é uma projeção? Projetar é você levar, você conduzir uma determinada coisa ou conduzir alguém, tá, a uma queda, certo? E aí você tem o judô, o próprio exemplo da luta marajoara, onde você precisa conduzir o adversário a realizar uma queda. E, dependendo da modalidade de luta, essa queda ela vai ter um objetivo. Nós temos, por exemplo,
no caso da luta Marajoara, o objetivo de você levar o seu oponente, o seu adversário, a cair com as costas no chão. Então, cada luta em si vai ter o seu objetivo específico durante a projeção. Então vamos para a nossa apresentação. Vamos conhecer agora um pouco da luta Marajoara. Então, a luta Marajoara, onde ela surgiu? Vamos conhecer um pouquinho da história da luta Marajoara. Surgiu aqui, na ilha do Marajó, no nosso estado do Pará, mais precisamente ali nos municípios ali de Cachoeira do Arari, Salvaterra, Soure, ali é o grande berço da luta Marajoara. Essa luta ela é desenvolvida em um local, que é um círculo que é desenhado na areia. Por que na areia? Quando essa luta ela surgiu, ela era realizada em praias do local, né, na beira do rio, e era justamente nesse ambiente de areia, mas ela também pode ser realizada na grama. Os lutadores, eles utilizam somente um calção, no caso dos homens, ou seja, sem camisa, e as mulheres utilizam, né, um top, uma vestimenta certo feminina chamada de top. Então, há aí toda essa caracterização da luta Marajoara, certo? Então, nós temos aí essa forma de organização da luta. Então, um círculo na areia, você tem os dois indivíduos e ali vai se dar o combate da luta Marajoara. Vamos voltar para a nossa apresentação, que agora nós vamos ver um pouquinho das regras dessa luta, certo? Então vamos para as regras. Primeiramente, o objetivo é fazer o oponente cair com as costas inteiras no chão, certo? Então você precisa projetar o oponente para que ele caia com as costas no chão inteiras, e a partir daí você tem uma vitória dentro do combate. A segunda regra é proibido golpear. Como assim golpear? Não pode dar golpes? Um golpe que a gente fala aqui são golpes de percussão, ou seja, você não pode bater no adversário, você não pode socar, você não pode chutar, você não pode efetuar cotoveladas, você pode realizar apenas os golpes de agarre, tá? De agarrar, de projetar, de segurar. Então apenas esses golpes são permitidos dentro da luta Marajoara. Então, como vocês viram, não é permitido golpear, significa que você vai executar os golpes de agarre. Lembra que na semana passada nós dissemos que o agarre ele é o ato de você segurar o seu oponente, de você fazer preensão. O que é preensão? Você segurar e executar essa pequena pressão no corpo do oponente, seja para você se aproximar dele, seja para você afastá-lo, ou seja para você executar uma projeção. E aí, executar um golpe por cima, pelo lado, ou por baixo, né, fazendo também a questão do agarre. Bom, vamos para a terceira regra. Não é permitido morder ou arranhar o seu oponente. Então você não pode morder ou arranhar, ou mesmo atingir as partes íntimas do seu oponente. Então é outra coisa que é estabelecida pela regra da modalidade. A quarta regra, o combate deve iniciar na posição de pé casado. Vou já explicar para vocês o que é essa posição. Então, o que é essa posição do pé casado? O combate ele inicia com os dois lutadores frente a frente e eles devem posicionar os seus pés, né, um de seus pés, no caso aí vou dar o exemplo aqui do pé direito, ao lado do outro, certo? Os pés encostando um no outro. Para que serve essa posição do pé casado? A gente vai já ver daqui a pouquinho na imagem. A posição do pé casado ela serve para igualar, né, os dois lutadores. Lembra que uma luta ela precisa sempre partir, né, de um caráter de igualdade, de você igualar os oponentes. Então, se você tem um lutador que é mais alto que o outro, por exemplo,
essa altura, essa diferença de altura vai compensada dentro dessa posição do pé casado, ou seja, eles saem dessa mesma posição e você tem ali uma certa igualdade entre esses oponentes, certo? Lembrando também que dentro da luta marajoara, para que não haja uma desvantagem muito grande entre os lutadores, há uma divisão entre categorias. Como assim divisão entre categorias? São colocados para lutar oponentes, adversários que têm aproximadamente o mesmo peso, tá? Justamente para que não haja esse grau de desvantagem muito grande. Então, se você tem um lutador, por exemplo, de 50 quilos, você não vai colocar ele para lutar com alguém que tem 80 quilos, né? Então, a gente tem uma diferença de 30 quilos, uma diferença muito grande, que dentro de uma luta de agarre faz toda a diferença, porque você vai usar golpes de projeção. Então é muito mais fácil um lutador de 80 quilos projetar um lutador menor, um lutador de 50 quilos, do que um lutador de 50 quilos projetar um lutador de 80 quilos, ou seja, mais pesado para ele. Então você tem que buscar igualar essas condições de luta. Então, se você tem um lutador de 50 quilos, ele vai poder lutar no máximo com um lutador de 52 quilos, de 53. Então, você iguala essas categorias de peso para que a diferença ela não seja muito grande. Então, esse é um outro item que serve aí para que você diminua as desvantagens da luta. Vamos observar na imagem? Então você tem aí os dois lutadores. Reparem na posição dos pés. O pé esquerdo de um lutador e o pé direito do outro. Olha só. Essa é a chamada posição do pé casado, certo? Então olha só, reparem. Essa é a posição inicial. Então a partir daí, os lutadores eles vão executar os golpes da luta. E a partir daí, dentro das regras, vão buscar colocar o seu oponente com as costas totalmente no chão. E como é que se identifica que o lutador colocou as costas completamente no chão? Ora, você está vendo que o ambiente da luta é areia, na verdade. Então volta aqui pra gente. Se o ambiente da luta é uma areia, você consegue perceber que um lutador colocou as costas no chão quando as suas costas estão sujas de areia. Então é assim, geralmente, que os árbitros das lutas, o que é o árbitro? O árbitro é o juiz da luta. Então é assim que geralmente os juízes que conduzem aquele combate, eles vão perceber que o oponente ele coloca as costas completamente no chão, se elas estão sujas pela areia. Então se torna muito mais fácil você identificar se houve ou não a vitória em um combate. Nós vamos assistir um vídeo agora onde a gente vai mostrar os golpes da luta marajoara. Então toda a luta ela tem um sistema de golpes. Então ela tem a sua história, ela tem o seu desenvolvimento, e as pessoas que praticam essa modalidade, elas organizam um sistema de golpes dentro dessa luta. Então lembra que a gente falou que o que vai diferenciar a luta de briga, uma das coisas, além das regras, é o sistema de técnicas. Então são as técnicas também que vão diferenciar uma luta de simplesmente uma briga. Então nós temos as regras e nós temos as técnicas. Essas técnicas elas possuem nomes de acordo com a sua forma de execução, ou seja, com o jeito de você fazer a técnica. E também um outro elemento que vai dar nome à técnica é um elemento cultural, ou seja, a regionalidade, a cultura local, ela vai nomear a técnica. Então, quem já ouviu falar no judô e no karatê, por exemplo, que são lutas japonesas,
já ouviu falar que os nomes dos golpes nessas lutas são nomes em japonês, certo? Quando você tem uma luta como o Kung Fu, para quem já ouviu falar no Kung Fu, que é uma luta de origem ali chinesa, os golpes, as técnicas, os nomes são em chinês. No caso da luta Marajoara, como é uma luta brasileira, ou seja, os nomes serão em português, mas também como é uma luta regional da Ilha do Marajó, elas recebem nomes que são relacionados ali à cultura local, à cultura do Marajó, mas precisamente ali daquela região do Marajó, da região dos Campos do Marajó, certo? Então vamos assistir no vídeo como são esses golpes, esse sistema de técnicas da luta marajoara. Então vamos ver aí no nosso vídeo. Certo, então, como você observou, tem alguns nomes ali que eles são bem particulares, né? Da região, por exemplo, boi laranjeira, a desgalhada, a enfincada. Então são nomes de técnicas que eles são nomes regionais. Tem outros nomes que eles foram depois inseridos. A gente viu uma técnica chamada de baiana, que é uma técnica do jiu-jitsu, que é utilizada também dentro, né, da luta marajoara. Então vocês viram aí como tem esse elemento da cultura do local, né, dentro das técnicas, faz parte da história da luta. Então nenhum tipo de luta ela nasce desrelacionada, desvinculada, né, do local onde ela surgiu. E vocês viram lá as técnicas de ataque, né? Muitas dessas técnicas também, o nome delas é relacionado com a forma como ela é realizada, né? Ou pela característica, né, da técnica. Então você viu uma técnica chamada de calçada, por exemplo, uma técnica de ataque. Você viu que o movimento da calçada é como se você fosse calçar, né? Fazer um movimento com os pés calçando alguma coisa, esse movimento de calçar, né? Por exemplo, quando você vai calçar um sapato, calçar uma sandália, né? Calçar algo nos seus pés, onde você faz esse movimento. Você viu um movimento, uma técnica chamada de desgalhada, né? O que é desgalhada? É você tirar galhos, né? Você arrancar galhos. Então você viu que o movimento é um movimento de você arrancar alguma coisa do chão, né? Então você arranca, você levanta, né, o seu adversário, o seu oponente. Então veja como os nomes, eles também se relacionam com a forma de execução do golpe. Vocês viram também
que tem os movimentos de defesa, né? Toda luta, todo o sistema de técnicas de uma luta são criados movimentos de ataque, mas também são criados movimentos de saídas desse ataque, ou seja, você cria também uma solução para aquele ataque, que é chamada exatamente de defesa. Pega aí, professor, mas quando apareceu lá no vídeo movimentos de defesa, eu não vi nenhuma diferença dos dois lutadores lá na hora da realização do movimento de ataque. Porque quando apareceu o movimento de ataque, o lutador que executa o movimento consegue jogar, né, o outro lutador no chão, e quando aparece o movimento de defesa, o lutador que está atacando também consegue realizar o movimento, né? Ele consegue também jogar o outro lutador no chão. Mas lembra que eu falei que o objetivo da luta é você fazer com que o outro lutador coloque as costas no chão? Você lembra, né? Pois é, você reparou também que na demonstração do movimento de defesa, o lutador que é arremessado, ele cai de frente, ele cai com o peito no chão. Então a defesa ela consiste justamente nesse movimento de você cair de frente, você não cair de costas. É uma forma de você utilizar a regra a seu favor, certo? Você viu ali também movimentos em que você inverte a posição com o seu oponente, ou seja, o seu oponente vai executar um golpe e você inverte a posição com ele, como por exemplo o movimento da descalçada, né? Você tem um movimento de ataque, que é a calçada, e você tem um movimento de defesa, que é a descalçada. Você vai desfazer aquele movimento. Então o seu adversário vai aplicar uma calçada, vai tentar aplicar a técnica da calçada, e você vai reverter o movimento chamado de descalçada. Então reparem como os movimentos de defesa, eles são espécies ali de solução, de saídas para os movimentos de ataque. Então cada movimento de ataque tem também um movimento de defesa, ou seja, tem uma solução para aquele movimento, certo? Então, a gente identifica elementos dentro da luta marajoara gerais das lutas e gerais das lutas de agarre. Então, qual é o primeiro deles? A proximidade entre os oponentes. Então, você viu lá que o tempo inteiro os oponentes estão realizando o toque, né? Realizando o agarre, movimento de segurar, de puxar, né? De arremessar. Então, o tempo inteiro os lutadores eles fazem esse contato, né? Esse contato direto. Essa proximidade entre eles precisa existir. Então tá aí a primeira característica da luta de agarre, certo? E a outra é a curta distância, né? Então a distância entre os oponentes, entre os adversários, ela é bem curta. Então, outra característica das lutas de agarre. Agora, dentro das lutas de agarre, a gente tem ali imobilização, exclusão e projeção. A luta marajoara, ela tem características de quê? De projeção, porque você precisa jogar o oponente com as costas no chão. Então é uma luta que tem aí predominantemente a projeção. Então você tem as técnicas lá de projeção. A calçada, a desgalhada, são técnicas de projeção. Então olha a projeção aí dentro das técnicas da própria luta, certo? Então você tem aí as características da luta marajoara, né, sendo relacionadas com as lutas de agarre. Ela é uma luta de agarre, então ela vai possuir todas essas características, certo? Agora eu vou propor para vocês um pequeno exercício a partir do que a gente aprendeu hoje da luta marajoara. Nós conhecemos uma luta
que no caso é a luta marajoara, mas existem muitas outras lutas de agarre. Então o exercício é o seguinte, vamos aqui para a nossa tela. Olha só, o exercício que eu estou propondo para vocês. Pesquise outras lutas de agarre e preencha os nomes em uma lista. Então você vai pegar um papel, tá? E você vai fazer uma lista de lutas de agarre. Então em cada linha você vai colocar o nome de uma luta de agarre, além da luta marajoara, certo? Levando em consideração essas características que a gente colocou lá no início da nossa aula, certo? Então, como você vai fazer essa pesquisa? Se você tem acesso à internet, pode voltar aqui para a gente. Então, se você tem acesso à internet, você pode acessar o Google, tá? O Google, ele é uma plataforma de pesquisa. Então você coloca lá na pesquisa do Google, lutas de agarre. Você pode fazer isso pelo computador, para quem tem acesso a um computador, ou pelo celular, para quem tem somente acesso ao celular. Você digita lá lutas de agarre no mecanismo de busca do Google e ele vai dar lá para você uma série de opções. E aí você vai ver lá quais são as lutas que tem o agarre como característica. Se você não tem acesso à internet, ou você tem acesso à internet muito limitado, você pode contar com a ajuda do seu professor na escola. Nós estamos todos à disposição de vocês para prestar qualquer tipo de ajuda que vocês precisem com conteúdo, né, com pesquisa. Então peça ajuda para o seu professor na escola, que o seu professor da escola ele vai lhe ajudar e apontando sugestões, mostrando outros tipos de luta de agarre que você pode estar colocando nessa lista. Então, vamos ver qual número de lutas de agarre você consegue identificar dentro da sua pesquisa. Então, você tem aí essas opções para quem tem acesso à internet e quem não tem. Nós, professores de educação física, estaremos na escola à sua disposição para tirar as dúvidas, para realizar as pesquisas. Então, se você não tem acesso à internet, você pode contar aí também com a nossa ajuda dentro da escola. Estamos todos prontos a ajudar vocês dentro dessas tarefas que vocês têm a fazer e na aquisição do conhecimento, como sempre estivemos dentro, né, das nossas aulas presenciais na escola e agora, né, com o ensino de forma remota. Então você pode contar com a gente. Na nossa próxima aula nós vamos conhecer as lutas com golpes, então já vamos ver outra categoria de lutas. Nós vamos resolver esse exercício, então nós vamos apontar para vocês dentro desse exercício outras lutas de agarre, e aí você vai verificar se está de acordo com a pesquisa que você fez, e nós vamos já adentrar dentro das lutas de golpes, tá? Então, nós nos vemos no nosso próximo encontro, contamos com a presença de vocês e mais uma vez estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Então, até a nossa próxima aula.